Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos continuar falando sobre os ângulos notáveis e as razões trigonométricas e agora acrescentamos o ângulo de 45 graus. Veja que o seno e o cosseno do ângulo de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 e o valor aproximado com 3 casas decimais é 0,707. Para completar a tabela, nós vamos resolver a atividade 1. Número 1. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 45 graus e depois preencha a tabela a seguir. A tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo, então isso acontece também com o ângulo de 45 graus. O seno e o cosseno de 45 graus são iguais a raiz quadrada de 2 sobre 2. Como a gente está aí dividindo um número por ele próprio, né? A tangente de 45 graus é igual a 1. Veja só. A tabela está aí completinha agora, com seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Número 2. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, calcule o valor das medidas x e y. Veja aí o triângulo da letra A. Para calcular o valor de y, eu vou usar o seno de 45 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, e na figura é igual a razão entre o cateto oposto, que mede 20 centímetros, e a hipotenusa y. Fazendo a multiplicação cruzada, fica raiz quadrada de 2 vezes y igual a 2 vezes 20. Agora vou multiplicar os dois membros da equação por raiz quadrada de 2. Fazendo isso, fica assim. 2y igual a 40 vezes raiz de 2. 2y no primeiro membro, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 4, né? E a raiz quadrada de 4 é 2. Agora, dividindo os dois membros da equação por 2, fica y igual a 20 raiz de 2 centímetros. Agora veja que esse triângulo tem um ângulo de 45 graus, que já está indicado, e tem também um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então a medida do ângulo ABC é igual a 45 graus, porque assim a soma dos ângulos internos nesse triângulo vai ser igual a 180 graus. Veja só, como o triângulo ABC tem dois ângulos iguais a 45 graus, ele é um triângulo isósceles. Se tem dois ângulos iguais, tem dois lados iguais também. Quais são esses lados iguais? AB e AC, que são os catetos. Então, como um dos catetos mede 20 centímetros, o outro cateto, que é x, também vai medir 20 centímetros. Agora a letra B. Para calcular o valor de y aí, nós vamos usar o seno de 60 graus, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, e na figura é igual ao cateto oposto y sobre a hipotenusa, que mede 26 centímetros. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 2y igual a raiz quadrada de 3 vezes 26. E dividindo os dois membros da equação por 2, encontramos y igual a 13 raiz de 3 centímetros. Para encontrar a medida x, nós vamos usar o cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Na figura é igual a razão entre o cateto adjacente x e a hipotenusa, que mede 26 centímetros. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem essa equação aí, 2x igual a 26. Dividindo os dois membros da equação por 2, encontramos x igual a 13 centímetros. Agora, letra C. Nesse caso, para calcular o valor de x, eu vou usar o cosseno de 45 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Na figura, é a razão entre o cateto adjacente x e a hipotenusa, que mede 6 raiz de 2. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 2x igual a raiz quadrada de 2 vezes 6 raiz quadrada de 2. Multiplicando as raízes no segundo membro, fica 2x igual a 12. Só lembrar que raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4 e raiz de 4 é 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Por isso, o segundo membro é igual a 12. Agora, dividindo os dois membros da equação por 2,
a gente encontra a medida de 6 centímetros para x. Agora olha só, o ângulo BCA mede 45 graus. Por quê? Porque a gente tem uma soma de ângulos internos nesse triângulo que vai ser igual a 180 graus. E como o triângulo ABC tem dois ângulos iguais, ele é isósceles, então ele também tem dois lados iguais, que são os catetos, ou seja, x é igual a y. Então, como x é igual a 6 centímetros, y também é igual a 6 centímetros, porque x e y são medidas dos catetos desse triângulo retângulo. Letra D agora. Nós vamos usar o seno de 45 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, e na figura é igual à razão entre o cateto oposto x e a hipotenusa que mede 20 raiz de 2. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 2x é igual a raiz de 2 vezes 20 raiz de 2. Fazendo a multiplicação no segundo membro, igual a gente já fez anteriormente aí multiplicando raízes, a gente vai encontrar 2x igual a 40. E dividindo os dois membros da equação por 2, nós encontramos a medida de 20 centímetros para x. Para que a soma dos ângulos internos do triângulo ABC seja 180 graus, o ângulo BCA tem que medir 45 graus. Tem que ser a mesma medida do ângulo ABC. Então, o triângulo ABC é isósceles e os dois catetos têm medidas iguais, ou seja, x é igual a y. Como x é igual a 20 centímetros, y também vai medir 20 centímetros. Agora a letra E. Para calcular aí a medida y, nesse caso aí a gente vai usar o cosseno de 30 graus, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Na figura é igual a razão entre o cateto adjacente que mede 50 raiz de 3 e a hipotenusa y. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar assim. Raiz quadrada de 3 vezes y igual a 2 vezes 50 raiz quadrada de 3. Eu vou dividir os dois membros da equação por raiz quadrada de 3. Fazendo isso, olha o que acontece, a gente encontra y igual a 100 centímetros. Para calcular a medida x, nós vamos usar a tangente de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 3, e na figura é igual a razão entre o cateto oposto x e o cateto adjacente que mede 50 raiz de 3. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar 3x igual a raiz de 3 vezes 50 raiz de 3. E fazendo as multiplicações aí das raízes no segundo membro, a gente vai ter isso aqui. 3x igual a 150. Dividindo os dois membros da equação por 3, nós encontramos a medida de 50 centímetros para x. Número 3. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sob um ângulo de 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Esse esquema com o triângulo retângulo aí ilustra bem essa situação. Essa setinha azul é o foguete, tá bom? O nosso objetivo é encontrar o valor da medida x, que é aí a altura em que o foguete vai estar após percorrer os 8 km em linha reta. Para calcular essa medida x, eu vou usar o valor aproximado do seno de 45 graus, que é 0,707. E na figura, o seno de 45 graus é a razão entre o cateto oposto x e a hipotenusa que mede 8 km. Veja aí o que eu vou fazer agora. Eu vou passar o 8 multiplicando ali para o primeiro membro da relação. Então fica 0,707 vezes 8 é aproximadamente igual a x. Então x é aproximadamente igual a 5,656. Então, a altura aproximada em que o foguete vai estar, depois de percorrer em linha reta aí os 8 km, é de 5,656 km. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.